Olá, espectador! Estamos novamente aqui com o nosso programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje a nossa convidada é a doutora Flávia Tortu. Ela é formada pela Uniderp, ela tem residência médica em clínica médica pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fez a residência em endocrinologia no Hospital Servidor Estadual IANSP em São Paulo. Ela é preceptora da residência médica em clínica médica do Hospital Universitário e é a atual presidente da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia do Estado de Mato Grosso do Sul. Flávia, é um prazer ter aqui no nosso programa. Fazia algum tempo já que eu queria te convidar para a gente discutir um pouquinho sobre um assunto super polêmico que é chamado de reposição hormonal. A gente sabe que o nosso corpo ele é todo, digamos assim, regulado, né, através dos hormônios. É o hormônio para você menstruar, para você parar, para você envelhecer, para você poder ser adolescente. O hormônio está presente em tudo do nosso metabolismo. E a gente sabe que ultimamente tem tido muita reposição de hormônio ou até freio dele, né? Hoje, por exemplo, na adolescência, a gente já discutiu esse tema no ano anterior no nosso programa, que são crianças que começam a ter uma puberdade antes da hora e a gente tem que fazer o contrário, tem que frear para poder deixar o corpo ir no momento correto. Explica para mim um pouquinho como é que funciona e por que dessas reposições hormonais, por favor. Primeiramente, obrigada pelo convite, fico muito honrada. Bom, então a endócrina é justamente essa área que estuda os hormônios. Os hormônios são muito importantes em cada etapa da nossa vida. E hoje, infelizmente, a gente tem tido um abuso no uso de hormônios, né? A reposição hormonal, ela acontece para aqueles pacientes que têm hipofunção, ou seja, uma diminuição da função endócrina. Então, nesses pacientes, a gente realmente necessita fazer a reposição hormonal. Mas o que tem acontecido, Maria José, é que algumas pessoas têm usado hormônio com os níveis normais. E isso faz muito mal para a saúde, né? Traz algum malefício para a saúde, principalmente a longo prazo. Para nós que somos médicos, é uma coisa um pouquinho complicada a gente entender se um corpo que está regulado e vai bem e não tem sintoma daquela falta de hormônio, né? Ou seja, não tem doença, né? Por que a pessoa vai fazer uma reposição hormonal? Existe algum efeito que é assim mais divulgado, que é propagado, que as pessoas desejam? Então, a gente vive uma era onde as pessoas têm buscado uma beleza inalcançável, né? E isso a gente vê todo dia no consultório. E também tem se propagado muito a prevenção de doenças buscando uma longevidade. Então isso hoje é um termo muito utilizado. E aí surgiu-se então a tal da medicina anti-aging, que infelizmente é uma má prática médica. O Conselho Federal de Medicina não reconhece e até proíbe essa prática de anti-aging. Mas isso tem sido uma prática médica ou também de outros profissionais, Flávia? Que a gente tem percebido isso também, né? Infelizmente dentistas têm entrado nessa também. A gente tem tido alguma divulgação inapropriada dessa prática. E me diz uma coisa, a gente acompanha, sabe que a Sociedade de Endocrinologia, ela não apoia esse tipo de situação, né? Claro que todos nós vamos envelhecer, isso não tem jeito, né? Isso é da vida, a gente nasce, vive e morre, a gente vai... E, aliás, eu acho lindo a gente poder envelhecer com qualidade, etc., mas perfeitamente equilibrado do ponto de vista físico e psíquico, né? Me fala a sua opinião e, assim, principalmente, o que essa reposição não necessária causa? Então, as pessoas que fazem essa prática, elas gostam muito de usar o termo modulação hormonal. Então, pro leigo, é um termo bonito, né? Você pensa, nossa, vou modular, vou controlar meu organismo, tentando controlar o aparecimento de algumas doenças, vou melhorar a minha composição corporal. Só que isso nada mais é, Maria José, do que o uso indiscriminado de hormônios
E nesses hormônios entra hormônios masculinos, corticoide, né, que é o nosso cortisol. E ele é tão temido, todo mundo tem tanto medo de usar corticoide, paciente reumatológico, né? Exatamente, porque ganha peso e nessas fórmulas entra um corticoide, hormônio tiroidiano, um mix de fitoterápico, vitaminas, e eles propagam que isso preveniria o envelhecimento, preveniria o aparecimento de doenças, o que não é verdade. Infelizmente, o uso desses hormônios tem prejudicado muita gente. Então pode haver aparecimento de hipertensão arterial, retenção hídrica, né? Então a pessoa começa a reter líquidos e isso aumenta a pressão, aumento do tamanho do coração, aumento do colesterol ruim, que é o LDL. Com isso a gente aumenta o risco cardiovascular, o risco de ter um infarto, de ter um derrame, aumento do risco de câncer, aumento do risco de trombose. Então a gente tem um amplo espectro de complicações. E principalmente na mulher, não é? Porque mulher é danada para fazer mais trombose, fazer mais complicações, etc. E é a que é a mais escrava da beleza. Exatamente. E é importante a gente alertar isso, né, Flávia? Porque assim, realmente hoje em dia a gente vive um culto à beleza. A gente tem um salão de beleza em cada esquina, né? Na cidade, em todas as cidades. Todo mundo pensando só de ter o dente perfeito, de ter tudo perfeito, e começam os riscos. Então você me disse que essa reposição hormonal, desta forma, não tem nenhum apoio de literatura, não tem nada provado cientificamente, nada. Isso não, pelo contrário, né? Os estudos que a gente tem são estudos mostrando malefícios para os pacientes. Inclusive, estão usando muito hormônio tiroidiano com o intuito de emagrecimento, fixaram um valor de referência que não existe na literatura, então eles falam que o TSH tem que ficar abaixo de 2,5. Eu já escutei isso mesmo. Não existe, né? E a gente vê que pacientes mais velhos, quando eles têm o TSH mais baixo, há um aumento de mortalidade. Então é totalmente contra o que a gente tem de evidência científica. Seria uma prática médica baseada no empirismo, o que hoje não cabe, né? A gente sempre tenta fazer a medicina baseada em evidência. Entendi. E vamos tocar no assunto, então, que é uma situação real. A tal da reposição, depois quando a mulher vai ficar, né, passa a menopausa e tem reposição hormonal, não tem? Isso está indicado. Isso está indicado. Mas a gente sabe também que existem alguns problemas também que tem que ser controlados, não tem? Com os hormônios que são feitos. Fala um pouquinho pra gente, o que pode acontecer, por exemplo, uma reposição hormonal mesmo terapêutico, né? Mesmo terapêutico. Qual que é a função do hormônio dado, por exemplo, na menopausa, por que ele deve ser dado e o que a gente tem que cuidar, né, de repente? Toda mulher vai entrar na menopausa, isso é uma coisa inexorável, porque a mulher ela nasce com a quantidade de folículos que produzem os hormônios femininos pré-determinada e não existe nada que possa ser feito para prolongar isso. Então, quando a mulher tem a menopausa, ela tem uma queda na produção hormonal dos hormônios femininos e isso pode trazer alguns sintomas, como aqueles famosos calorões, que são os fogachos, né? Ela começa a apresentar uma pele mais ressecada, ressecamento vaginal, queda na libido. Então, a esfera sexual fica comprometida e até mesmo na questão de ânimo, disposição, a mulher pode ter alteração também. Osteoporose também. Osteoporose, aumenta o risco para osteoporose. Então, quando a mulher tem sintomas, que é o que mais guia a indicação para a reposição hormonal, a gente vai avaliar se ela não tem contraindicações. Porque, primeiro, se ela não tiver contraindicações, aí sim eu posso ver se há indicação para repor o hormônio dela. Então, se ela está com diabetes descompensado, hipertensão descompensada, se ela é uma paciente que já teve trombose, que teve um infarto recente, ou então teve câncer de mama, não um familiar próximo, por exemplo, a mãe ou a irmã com câncer de mama, a gente tem que avaliar a presença desses quadros para poder discutir com a paciente. A maioria são contraindicações absolutas e algumas são contraindicações relativas, onde a gente discute, expõe o risco e o benefício e aí em conjunto com o paciente a gente decide se irá fazer ou não a reposição hormonal. Mas quando tem reposição hormonal, normalmente é o endócrino que faz ou é o próprio ginecologista com quem ele acompanha, né? Isso, o ginecologista também
é apto a fazer essa reposição, né? Só que eu quero enfatizar que sempre a reposição deve ser feita com hormônios que são comercializados. Entendi. Porque a gente tem estudos de segurança com esses hormônios, a gente sabe qual dose real que está sendo feita para esse paciente, e quando a gente sabe o que a gente está dando, se tem complicação, a gente sabe tratar. E você comenta isso porque existe um outro tipo de hormônio, não tem? Como é que chama? Chamados bioidênticos. Não sei por que tem esse nome, mas a gente já escutou falar sobre isso, que são manipulados. Isso. E esses manipulados bioidênticos não têm comprovação científica. Na verdade, o termo bioidêntico, ele pegou não só no Brasil, inclusive mundo afora estão usando esse termo, que seriam hormônios que têm a estrutura quimicamente, molecularmente igual ao dos hormônios que a gente produz. Sim. Só que, na verdade, os hormônios que são comercializados na farmácia também são bioidênticos. Sim. Então, isso nada mais é que uma estratégia de marketing para poder vender mais. Porque quando você chega e romantiza isso, fala para o paciente, são hormônios bioidênticos, não vai te fazer mal porque o seu corpo já produz. Então, o paciente vai lá comprar achando que está fazendo um grande negócio. Entendi. E me diz uma coisa, a endócrina eu vejo que sempre faz palestras, né, de orientação, de capacitação. A sociedade hoje ocupa o espaço dentro da associação médica e eu já vi inclusive palestras feitas inclusive com a ginecologia obstetrícia, né? Para poder estar orientando todos esses fatores. E a gente preocupa muito assim, porque a gente sabe que hoje a mídia, ela divulga qualquer coisa, né? Desde que você pague, desde que você tenha acesso. E muitas vezes o médico ele é taxado como chato, né? Como muito rígido, né? Não gosta de nada. Por quê? Porque nós temos responsabilidade, né, Flávia? Se um dia a gente prescrever um hormônio, aquilo fizer mal, mesmo que você oriente, mesmo que você controle, isso nos dá, né, nos causa, a gente responde por isso, pela responsabilidade. Então, realmente é muito complicado quando pessoas que não têm habilidade para fazer, passam, né, tomam conta de uma situação que elas não conseguem controlar. Nem conhecimento suficiente, porque a gente tendo conhecimento. Os problemas ainda acontecem, né, Flávia? Com certeza. Que ninguém deseja, mas acontece porque não está escrito na testa de ninguém. Quem vai complicar, quem não vai. Isso. Quem vai ter efeito colateral, quem não vai. Então é muito importante a gente poder orientar o nosso público que procure profissional sério, profissional titulado, né, pelo menos com residência médica ou que tenha o título, né, da Associação Médica Brasileira, porque ele realmente passou por todo um screening, que é a nossa grande discussão, né? Então nós temos muito cuidado de, quando a gente for procurar um profissional, ter um histórico dele, a gente possa confiar nas suas condutas, né, Flávia? Você quer deixar mais um recado para o nosso espectador? Então, hormônio é coisa séria, né? Então hoje há essa banalização, principalmente devido à mídia que enfatiza essa busca incansável pela beleza, por um estilo de vida mais saudável. Mas claro, a melhor medicina contra envelhecimento é você não fumar, não ingerir álcool, você ter uma alimentação regrada, manter o seu peso, fazer exercício físico. Isso sim vai deixar você mais saudável. O uso de hormônios, ele traz efeitos muito graves, bloqueia a sua produção hormonal. Quando você retira, você tem sintomas horríveis, pode até necessitar de internação. Então, com hormônio não se brinca. E o profissional habilitado para trabalhar com hormônio é justamente o endocrinologista. Então a gente precisa fazer 2 anos de residência de clínica médica, 2 anos de residência de endócrino, depois vem a prova de título, que é difícil pra caramba. Então hoje a gente tem boas informações também na internet. Basta as pessoas procurarem fontes confiáveis, como o site do Conselho de Medicina, o site das sociedades médicas, que lá você consegue saber qual profissional que você está procurando. Adorei. Obrigada, Flávia. E você, espectador, já sabe que não é tudo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente tem que confiar. Nós temos que realmente ter uma crítica e fazer uma busca atrás de profissionais sérios e de sites confiáveis. Obrigada e mande a sua sugestão do que quer ouvir.
Mande e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.